Oi, galerinha, bom dia. Vamos iniciar mais um dia de estudos, ok? Mas antes eu vou dar umas dicas de estudos para vocês. Procure um lugar silencioso, calmo, tenha sempre lápis e borracha e caneta perto de vocês e o livro de ciências e seu caderno para vocês fazerem as anotações. Hoje nós iremos falar sobre as reações químicas, ok? Reação química ela ocorre quando o material passa por uma transformação em que sua constituição muda, ou seja, seus átomos se rearranjaram para formar novas substâncias. A matéria pode sofrer dois tipos de transformações principais, a física e a química. A transformação física é quando não se altera a natureza da matéria, ou seja, a sua composição. Por exemplo, quando cortamos um pedaço de madeira, ela sofreu uma transformação, mas foi um fenômeno físico, porque ainda continua sendo madeira. A sua constituição é a mesma do início. Por outro lado, uma transformação ou fenômeno químico ocorre quando a natureza ou composição da matéria é alterada. Nesse caso, as partículas iniciais, que podem ser moléculas, átomos, aglomerados iônicos ou íons, são como que desmontadas e seus átomos se rearranjaram, montando novas moléculas, aglomerados, átomos, íons, isto é, novas substâncias. Isso é uma reação química. Por exemplo, imagine que aproximemos um palito de fósforo aceso do álcool etílico. Sabemos o que vai acontecer. O álcool começará a queimar. Isso significa que está sofrendo reação química com o oxigênio do ar, né? E mudará sua composição, deixando de ser etanol, e o oxigênio também deixará de ter sua composição inicial, originando nova substância, que são o dióxido de carbono e a água. Nas reações químicas, as substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as finais de produto. Para representar as relações químicas, temos as equações químicas, né? Como a gente vai ver a seguir. Por exemplo, tem uma reação química que é 2H2 mais O2, que vai originar num 2H2O. Isso indica quais são as substâncias que participam da reação. No caso do exemplo que eu citei agora, da fórmula da água, temos H2O2, que são reagentes, e H2O, que temos como produto da reação. Em outras palavras, os dois primeiros precisam reagir para que tenhamos a água como produto, né? Então, a seguinte estrutura geral é reagentes, produto. Considerando o exemplo anterior da reação de combustão completa do álcool, temos a seguinte equação. O etanol mais o gás oxigênio, ele vai resultar em dióxido de carbono mais água. Essa reação química ela é representada por meio de átomos, de acordo com o modelo de Dalton, na forma simples de esfera, como mostra aqui a figura para vocês. Observe que as ligações iniciais entre os átomos foram quebradas e eles formaram novas ligações, surgindo uma nova substância. Assim, as equações químicas são escritas utilizando-se fórmulas e símbolos que melhor representam o esquema. No caso considerado a reação de combustão do etanol, temos que a equação química é expressa assim, como vocês estão vendo aqui na tela de vocês. Balanceamento das reações químicas ou equações químicas. O balanceamento de equações nada mais é do que o esforço em se manter o mesmo número de átomos no primeiro e no segundo membro da reação, ou seja, é preciso que haja a mesma quantidade de átomos na reação, nos reagentes e nos produtos. Para garantir esse número permaneçam constantes, há três formas de efetuarmos o balanceamento de uma equação química: o método de tentativas, o método algébrico e o método redox, né? Balancear uma equação é garantir que os átomos presentes na equação estarão em mesmos números no reagente e produto. Com os átomos
não podem ser criados ou destruídos. As substâncias iniciais são rompidas e transformadas em novas substâncias, mas a quantidade de átomos permanece a mesma, né? Temos as reações balanceadas, é quando os reagentes se transformam em produtos. Os átomos presentes na reação continuam os mesmos, só que rearranjados, como podemos observar aqui na figura. Peguei um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio e eu uni, né? Eu fiz as ligações químicas, então ficou um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio. Então, essa reação ela ficou balanceada. E a reação não balanceada é quando a reação química não está balanceada a quantidade de átomos. É diferente nos dois membros da equação. Por exemplo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio. Quando eu fiz as ligações, ficou 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, ela não está balanceada, como a gente viu na anterior, que ficou a balançazinha bem nivelada, porque foi juntado os átomos, nem ficou a mais nem a menos, ficou igual. Nesse caso aqui, ficou mais átomos de hidrogênio do que átomos de oxigênio. As reações não balanceadas, né? Pela reação de formação da água, vemos que há mais átomos reagentes que produtos. Por isso, a equação não está balanceada. Isso contraria a lei de Proust, pois não há uma proporção fixa para então tornar a equação química verdadeira. Fizemos o balanceamento da equação e obtemos como resultado H2 mais O2 que resultou em 2H2O. Em palavras, 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio e formam 2 moléculas de água. Ok, galera? A nossa aula hoje foi só até aqui. Mas se vocês quiserem rever essa aula, só basta acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão todo acesso ao nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica, que lá diariamente é postado as atividades diárias de vocês. Tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.